Bom, vamos continuar então essa parte de genética e a gente vai entrar agora em grupos sanguíneos. Esses grupos sanguíneos, ele vai ser determinado por proteínas que estão presentes ou não no nosso plasma e nas nossas hemácias, né, que são os glóbulos vermelhos. E é importante, né, é um conhecimento bem importante quando a gente fala de processos de transfusão, né, porque existem algumas incompatibilidades. Medicina legal, quando a gente precisa descobrir quem é o indivíduo, por exemplo, um indivíduo assassinado, se realmente uma comprovação, se realmente aquela pessoa é a pessoa procurada, né, através de grupo sanguíneo e fator RH fica mais fácil da gente conseguir perceber isso, tá? E as transfusões, elas são baseadas nessa relação antígeno-anticorpo, que a gente vai ver mais para frente. Então, quando a gente fala de grupo sanguíneo, a gente fala de 3 tipos de sistemas diferentes. O sistema AB0, que é quando a gente fala dos grupos específicos, né, A, B, AB e 0, em que a gente percebe aí uma polialelia e uma codominância. Né? A polialelia é quando a gente tem combinações, e essas combinações, né, permite a possibilidade de um genótipo e fenótipo específico. Lembra, na última aula a gente falou sobre os coelhos, né, a combinação agouti, enxilo, malaio e albino. Isso também é uma polialelia, dependendo da combinação. E a codominância é a mesma coisa que a gente fala de ausência de dominância, né? Quando surge um terceiro fator, né? Não tem um dominante em relação ao outro, e aí surge um terceiro fator aí importante. No sistema RH, em que a gente vê o RH positivo ou negativo, a gente vê simplesmente monohibridismo com dominância. É aquela situação tradicional, quem é dominante e quem é recessivo. Existe uma dominância em relação a um genótipo específico. E no sistema MN, que também é a mesma coisa, existe uma possibilidade de dominância, mas também uma codominância. Vocês vão entender isso mais à frente. As hemácias, né? Na superfície externa delas encontram-se glicoproteínas, que são os chamados antígenos ou aglutinogênios. Induzem a uma reação de defesa ao serem introduzidas em um organismo. Podem ser dos tipo A ou tipo B. Para a gente fazer uma referência a esse antígeno, né? Antígeno, a gente usa muito essa expressão quando a gente fala de vírus, bactérias, fungos, protozoários, micro-organismos que causam alguma reação de defesa. Então, essa frase, induzem a uma reação de defesa, tem tudo a ver com esses micro-organismos. Isso é mais ou menos a mesma relação desses antígenos sanguíneos aí que a gente vai falar, só que a gente usa mais a nomenclatura de aglutinogênio. No plasma, o plasma nada mais é do que o líquido, né, do nosso sangue, ele tem uma superfície líquida, e ali a gente encontra os nossos anticorpos, né, que são também chamados de aglutininas e que fazem reação àqueles aglutinogênios. Então, a gente conhecer esses fenótipos e os antígenos e aglutinogênios e aglutininas, né, na realidade ele é fundamental para a gente ver essas reações, por exemplo, de transplante, né, de transfusões. Senão a gente pode fazer algo errado e a gente causar a morte de um paciente, tá? Nessas reações de aglutinação, o que é isso? Se a gente faz uma transfusão errada, né, isso causa a aglutinação das hemácias. A aglutinação é como se fosse a formação de um coágulo, né? Está explicado assim aqui no texto, formando grumos, né? É como se fosse um coágulo. Então, as hemácias do doador se aglutinam na circulação do receptor, destruindo os capilares, o que poderia ocasionar o óbito do receptor. Vocês vão ver a imagem que dá para ver isso. Então, quando existe essa reação de aglutinação, é isso que acontece. O sangue do paciente que recebeu esse sangue errado, ele aglutina, né, coagula, e esse indivíduo pode nessa herança em relação aos grupos sanguíneos, a gente consegue ver exatamente isso, né? O sangue, quando a gente tira lá naquele tubinho, quando a gente tira no laboratório, ele passa por um processo de centrifugação, né? Uma mistura numa velocidade específica e depois de um certo tempo, numa velocidade específica, ele fica nessa constituição. As hemácias, né, que são os eritrócitos, eles ficam lá no fundo, eles são mais pesados, 45% do nosso sangue é composto disso,
ele fica lá no fundo. Ali no meio, os nossos glóbulos brancos e plaquetas, que é menos de 1%. E sobrenadante, né, que é o que fica lá por cima, né, na superfície, nosso plasma, né, o plasma ou o soro, que é onde tem os nossos anticorpos, tá? O indivíduo do grupo A, ele tem um anticorpo anti-B. O que acontece? Se é anti-B, é contra o B. Anti é contra, né? Então, é contra o B. Então, se uma pessoa do grupo A doa o sangue para o cara B, e esse cara tem um antígeno B, ele vai promover a coagulação desse cara, tá? A mesma coisa com o grupo A. O cara que é do grupo B, ele tem um anticorpo anti-A. E já que ele tem um anti-A, se o cara que é do grupo A recebe ele também vai ter o sangue coagulado, tá? Por que isso não acontece com um cara que é AB, que tem os dois antígenos, né? Os dois aglutinogênios? Porque ele não tem anticorpos, então isso não vai acontecer. Ele recebe, né? Mas ele também só doa para ele mesmo. Bom, e aí é assim que a gente percebe essa situação de coagulação, tá? De aglutinação. Então, a gente tem aqui o indivíduo do grupo 0, né? Se ele recebe um soro anti-A ou um soro anti-B, não tem aglutinação, tá? Já que esse cara não tem aglutinogênio nenhum. Então, isso acaba não promovendo nenhum tipo de aglutinação. A pessoa que é do grupo AB, ela tem aglutinação se ela receber um soro ou outro. Por quê? Porque ela tem os dois tipos de aglutinogênios, A e B. Então, se ela recebe um soro anti-A ou anti-B, vai aglutinar. Tá vendo? Quando está assim vermelhinha é porque aglutinou. A pessoa que é do tipo A, ela só vai aglutinar se ela receber um soro anti-A. Por quê? É anti o sangue dela, é contra o sangue dela. Então, se ela recebe o soro anti-A, aglutina no soro anti-A. Se ela recebe o anti-B, ela não aglutina. E o grupo sanguíneo B, ele aglutina somente se ele receber o soro anti-B, que é contra ele. Se ele recebe o anti-A, não aglutina. Bom, já o sistema RH é um pouco diferente, né? É outro sistema sanguíneo que é baseado na ausência ou na presença de uma outra proteína, que é o fator RH, tá? Não tem nada a ver com o grupo sanguíneo, né? A, B, AB ou 0. Tanto é que o fator RH é positivo ou negativo. Você pode ser A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo e 0 positivo, 0 negativo. Então, isso são coisas independentes, tá? Então, a gente usa as letras Rzão e Rzinho. Na realidade, existem autores que usam a letra D, né? D de dado, Dzão ou Dzinho. E existe uma dominância aí, tá? Igual a primeira lei de Mendel normal, um que é dominante em relação ao outro. Então, indivíduos Rzão ou Rzão, Rzinho possuem o fator RH, tá? Então, eles são RH positivo. E os indivíduos que não produzem os anticorpos, eles não produzem anticorpos anti-RH. Já indivíduos Rzinho e Rzinho não produzem o fator, então eles são RH negativo, mas eles produzem anticorpos anti-RH, se sensibilizados. O que é exatamente esse fator RH? RH vem de rhesus, de macaco rhesus, tá? Anos depois de se identificar os grupos sanguíneos, né? Estudo da genética é um estudo recente, né? Não é muito antigo. Se identificou que a gente tinha um outro fator. E esse fator RH ele é chamado assim porque ele vem do macaco rhesus. Então, é um fator sanguíneo que é muito parecido com o fator desse outro primata. Muito parecido com a gente. Então, quem tem esse fator RH, que é a pessoa que é RH positiva, tem um fator igual ao do macaco rhesus. E quem não tem esse fator, ele não tem esse fator igual ao do macaco rhesus. Porque a gente é mais parente do macaco ou menos parente? Não, né? Não é isso. Mas são questões de semelhanças ou não. Existem mais pessoas com fator RH do que menos, tá? Então, a maioria das pessoas é positivo. Então, eles pegaram um sangue para eles conseguirem perceber, né, essas reações. Pegaram o sangue do macaco rhesus, né? Aqui está escrito errado, é rhesus, tá? Mas nem sempre a gente acha uma imagem boa. Às vezes acha uma imagem boa e está escrito errado. Então, se pegou um sangue de macaco rhesus,
se injetou num coelho, né, num outro primata, e aí esse coelho produziu anticorpos anti-RH, e aí se tirou sangue desse coelho, fez lá aquela centrifugação para identificar, e se conseguiu lá um soro com anticorpos anti-RH. Quando você joga esse soro nos indivíduos, né, você consegue ter uma reação positiva, né, de aglutinação nos indivíduos que são RH positivo, que é 85% da população, e uma reação negativa nos indivíduos que são RH negativo, que são 15% só da população. Então, por que a gente vê? Ela não tem aglutinogênios, mas ela tem uma aglutinina anti-RH, né? Então, se ela tem um filho RH positivo, ela tem um anticorpo que vai contra esse filho. Mas como que esse filho pode nascer RH positivo, se ela é RH negativa? Se o pai for positivo. Porque pensa bem, se essa mãe é negativa, ela tem genótipo Rzinho, certo? Para ela ter um filho positivo, seja Rzão ou Rzão Rzinho, esse pai tem que ser positivo também, para doar um Rzão e esse filho poder ser positivo, tá? Então, a mãe Rzão Rzinho, né, essa mãe é RH negativa, ela é sensibilizada porque ela foi exposta ao fator RH, né, desse filho positivo. Então, essa mãe começa a produzir anticorpos anti-RH. Numa segunda gestação de um filho positivo, os anticorpos anti-RH da mãe passam através da placenta e atingem esse filho positivo. Então, o que acontece? Essa mulher, numa primeira gestação, nada acontece, mesmo tendo essa condição para a doença, tá? Porque apesar dela ter esse fator que atinge o filho, né, anticorpos que atingem o sangue do filho, isso é muito lento e isso não acontece numa primeira gestação, mas isso pode acontecer mais à frente numa próxima gestação. Então, quando essa mãe tem esse filho, ela precisa tomar uma injeção para que evite esse processo de eritroblastose fetal para um próximo filho, tá? Então, se isso acontece, né, essa mulher não tomou essa injeção, vai acontecer destruição das hemácias do feto, né, e ele começa a ter icterícia, né, que é ficar amarelinho, uma anemia, uma insuficiência hepática, hepatosplenomegalia, aumento de fígado de baço e liberação de glóbulos vermelhos. Isso pode causar a morte do bebê. Uma solução é transfundir o sangue do bebê todo enquanto ele ainda está no útero materno, que é muito complexo, né? Então, a solução ideal é que essa mãe tome essa injeção, né, a seu primeiro filho, tá? Então, aqui, para vocês entenderem, né, essa mulher é RH negativa, Rzinho, e a criança é RH positivo. O organismo dessa mulher, por ela ser RH negativa, produz anticorpos anti-RH, tá? Através da placenta, né, e tudo mais, você tem a passagem de hemácias, né, do filho, né, que é o filho RH positivo, para o sangue da mãe. E quando esse fator RH positivo, né, do filho entra em contato com o RH negativo da mãe, ela produz anticorpos contra. Isso é um fator natural, tá? Então, como ela produz anticorpos contra, isso vai agir contra o bebê, não nessa primeira gestação, tá? Quando ela chega lá numa segunda gestação, essa mulher já foi sensibilizada, né? E ela já tem uma produção de anticorpos alta e ela vai atingir diretamente o segundo bebê. Então, aqui é só para vocês entenderem nessa relação também, pai, mãe e filhos, né? O pai, então, ele é RH positivo, a mãe, ela é RH negativa, por isso que ela está em azul, e o homem positivo e sinais de positivo, tá? E o bebê aqui, ele é positivo também, como o pai. Então, essa reação, né, esse fator RH positivo do bebê, ele passa a sensibilizar essa mãe, tá vendo os positivos saindo aqui de dentro do útero dela. Ela, sensibilizada, começa a produzir anticorpos, esse símbolozinho aqui de verde é bem o símbolo dos anticorpos, tá? Ela começa a produzir anticorpos anti-RH, e aí lá numa segunda gestação, esses anticorpos anti-RH atingem
o bebê diretamente. Então, essa mãe precisa fazer esse procedimento pós-parto, que é receber essa injeção intravenosa com anticorpos anti-RH, que vão destruir essas hemácias do feto, que atingem ela diretamente na primeira gestação, e faz com que ela não consiga, não permita, né, que ela produza, né, esses anticorpos que vão atingir o próximo filho, tá? Então é só tomar essa injeção na primeira gestação e nada mais vai acontecer nas próximas gestações que ela possa vir a ter, tá? Porque essa injeção resolve isso logo na primeira gestação. E as próximas gestações não precisa acontecer nada. Então, toda mulher que é RH negativa, ela automaticamente vai precisar tomar essa injeção ao final da primeira gestação, tá? E para encerrar, o sistema MN, que é um sistema que é menos importante ainda, tá? Ele nem é tão importante em termos de transfusão, mas ele é conhecido, né? Pessoas do grupo M têm antígenos M e tem o genótipo ou Lzão, Mzão, Lzão, Mzão, ou MM. Tem vários autores que botam só MM. Pessoas do grupo sanguíneo N têm o antígeno N e são NN de genótipo. E pessoas que são MN têm os dois antígenos e têm anticorpos lá MN. Tem o genótipo MN. O que acontece? Isso aqui é uma relação de codominância, lembra? Um não é dominante em relação ao outro. E aí surge um terceiro fator, um terceiro grupo diferente. Por isso aqui, ele não é, se ele não tivesse essa relação, ou ele seria M ou ele seria N. Como é uma codominância, ele é um indivíduo MN de um grupo MN. Mas ele não é importante em termos de transfusão. É importante mais em exclusão de paternidade, né? Quando está se pesquisando paternidade de um bebê.